Atenção! O podcast a seguir é repleto de ironia e bobagens que não devem ser levadas a sério por ninguém. Se você é uma pessoa sensível e que se leva a sério demais, considere fechar o vídeo e voltar para o Twitter. Começando mais um Vai Tomar no Cast. Acabei de me recuperar de um Covid aí que eu peguei semana passada. Fiquei uma semana fudido. Não fui pra academia hoje porque eu não tô 100%. Eu poderia ter ido, só que falam que se tu for enquanto não tá totalmente recuperado, a tendência é que tu se foda. E que talvez possa agravar uma coisa que já tá quase sendo curada. Então, vou deixar pra amanhã só. Dizem pra caralho isso. Eu tô com a garganta inflamada, semi-sintoma de febre. Peguei chuva ontem, depois de sair da Smart. Peguei chuva hoje, depois de sair do CrossFit. Tô aqui, cara. Tô vivo. Nenhuma intempérie me pegou de verdade, sabe? Eu vou sobreviver. Mas e eu você acho também, que isso é um tanto quanto macaquice de sua parte, né, rapaz? Eu sei que é. Um tanto quanto... Mas é aquele negócio, quanto... a gente tem uma vida só. E se você morrer hoje e não treinar peito antes de morrer? Você vai morrer feliz? Mas, cara, tu poderia não morrer amanhã, agora tu vai por causa disso. Não vou morrer amanhã. Tu vai morrer amanhã, cara. Estatisticamente é quase impossível. Meu sistema imunológico nunca esteve tão forte, cara. Nunca me alimentei tão bem. Então, mas nunca treinei tanto. Quando tu tá com uma doença iminente e tu vai treinar no mesmo dia, o que acontece é que o teu corpo ele precisa se recuperar do choque, né? Que a academia, que a musculação, ou seja lá o que tu estiver fazendo gere no teu corpo, ele precisa se recuperar. Se o teu corpo já tá doente e o teu sistema imunológico tá lá batalhando pra te manter vivo, pra te manter bem, e tu ainda gera eu não sei qual que é o nome do negócio lá, tipo, rompe as fibras. Rompe as fibras e o seu corpo vai tentar gerar hipertrofia. Isso, ao mesmo tempo exatamente. Os linfócitos estão lá querendo te salvar. Aí tu tá pedindo, né? Você tá pedindo. Eu tô pedindo pra quê? Eu tô pedindo pra ficar bem, cara. Veja só. Vamos lá, Edu Rocks. Existe 2 tipos de saúde. Na verdade, existem 3 tipos de saúde. 4 tipos de saúde. Vamos colocar 4 tipos. Saúde física, corpo biológico. Saúde espiritual, corpo espiritual, alma, chame do que quiser. Corpo mental, que é sua capacidade cognitiva, sua capacidade de raciocinar. Isso geralmente se prejudica quando você não dorme, por exemplo. E o corpo psicológico, que aí tem a ver com seus receptores de hormônios. Victor, posso fazer uma pergunta só? Eu sacrifico o corpo biológico pelo bem dos outros sem pensar 2 vezes. Victor, só uma pergunta, cara. Se eu não treino, é depressão. Se eu fico em depressão, eu não me recupero também. Porque eu não como. Se eu não comer, eu não me recupero. Diga. Tu assistiu o podcast do Rafael Bittencourt com o Zé Graça? Cara, isso aconteceu quando? Foi recente? Foi, ele falando de gnose lá, maluquice. Ele falou exatamente isso que tu falou aí do corpo biológico. É isso, espiritual. Eu cheguei nessa conclusão sem ler nada de gnose. Não me coloque nesse balaio. Qualquer coisa que eu disser nesse podcast a partir de agora, se for controverso, admita que eu sou um ator e que eu estou interpretando um personagem, tá bom? Eu não sou esse cara aqui que tem o nome com V e termina com O. Isso aí é apenas fruto da sua imaginação. O Victor Gnose é o nome dele. Então a gente pode assumir que eu sou um personagem gnóstico no momento. Mas o fato é o seguinte: faz sentido a minha lógica pelo seguinte motivo. Se eu não treino, meus receptores hormonais ficam ruins. Eu fico mal. Eu quero ficar deitado o dia inteiro. Eu só levanto pra fazer minhas obrigações. Dar aula, gravar vídeo eventualmente. Básico. Se eu não vou levantar pra me alimentar, eu não vou melhorar também. Agora, quando eu treino, meu corpo fala: porra, eu treinei, eu tô com fome. Eu treinei, eu tô com dopamina, eu tô acelerado, eu não consigo deitar depois de treinar, eu fico elétrico. E aí eu como. E em comendo eu melhoro, porque eu vou comer não só pra recuperar as fibras, mas vou comer pra produzir o glóbulo vermelho, glóbulo branco, e aí eu me livro da doença. Então, o corpo psicológico, especificamente, ele acaba tendo uma importância maior pra mim nesses casos, quando é uma doença leve, né? Se for um Covid pesadão, claro. Assim, se tu tiver muito fudido, aí não tem o que fazer. Eu não posso nem reclamar de tu, porque eu fui pra academia quando eu já tava com falta de ar, entendeu? Eu tava com falta de ar e eu fui treinar. E, tipo, genial! Deu pra treinar, entendeu? Eu consegui pegar, 80% do que eu pego. Eu achava que a falta de ar era coisa da minha cabeça. Aí passou 2 dias, a falta de ar continuou. Depois eu que sou o gnose da conversa, né? Pois é, mas... Snow Goose, álbum do Camel, ouçam. O cisne branco, é foda. O cisne da neve. Como é que tu foi de gnose pro Snow Goose? É porque parece, né? Gnose, Goose, Snow Goose. É tipo gnose, isso aqui. É tipo um anagrama, né? E eu não duvido que tenha esse anagrama no álbum, porque é um álbum de rock progressivo, então tem várias mensagens subliminares lá. É um álbum, sabe, conceitual, que tem uma historinha que é contada do começo ao fim. Cara, mas Goose com Não é porque é Snow. Snow tem o N. Snow Goose. Gnose.
Você tem o S a mais ali, mas você ignora que ele existe, né? Porque a língua inglesa não é perfeita, não tinha como fazer um anagrama perfeito, né? A língua inglesa não permite a gente ter frases bonitas como a parede amarela. Caramba, frase cara, isso aí é muito forte, cara. Nunca tinha percebido como essa frase é impactante. A parede é amarela, que beleza, hein? É muito forte. Olha, meu raciocínio ele não tá 100%, porque eu ainda não tô 100% curado da Covid. Eu fiquei uma semana dentro de casa sem ir treinar. Então, isso faz com que... Sem dopamina, sem serotonina, o cara tá fudido. Não, isso aí Tá só cabisbaixo. o meu atual curso universitário já proporciona essa experiência. Não preciso ir... Você consegue aumentar os hormônios só na base do estudo? Não, o contrário. Eu consigo não ter hormônios de felicidade só por estar na universidade, independentemente do que eu fizer durante o dia. Eu concordo pra caralho, realmente. É foda. Eu lembro dos meus tempos de direito, cara. Victor, Puta que pariu. antes da gente começar este podcast, Manda lá. eu perguntei, posso iniciar o programa? Você falou, você pode fazer o que você quiser. E eu disse, esta não é uma frase que você deveria falar para outro homem. No seu caso, já que você é um heterossexual, e eu também, então esse tipo de diálogo não deveria ocorrer. E aí você falou, sim, isso é o tipo de coisa que uma mulher falaria antes dos 50 tons de cinza. E essa é a pergunta que eu te faço, Victor Severo. Se uma mulher falasse para você, pode fazer o que quiser comigo agora, qual seria a sua primeira investida? Cara, a oportunidade de ter um outro ser humano ao seu lado, quando você tá no seu ambiente natural, aqui no caso eu tô no meu ambiente de trabalho, né, com o meu equipamento todo, é uma oportunidade única. Eu não acho que eu desperdiçaria essa oportunidade só pra consumar atos carnais, né? Eu acho que seria um desperdício da figura feminina ali. Então se a figura feminina dissesse pode fazer o que quiser comigo, você não consumaria atos carnais ali, mesmo que ela esperasse que você o fizesse. No momento atual, aqui no meu ambiente de trabalho, eu não consumaria, cara. Não vejo essa possibilidade. Teu quarto é teu ambiente de trabalho. Incrivelmente, né? Tu não teria um filho no teu quarto, então? Cara, em outro momento talvez fosse favorável, mas tipo, aqui em casa me parece um ambiente hostil, sabe? Eu não acho certo. Eu não acho. Tenho travas morais pra consumar atos por aqui, a não ser que eu esteja sob efeito de álcool, de alguma substância. Aí eu acabo tendo meu julgamento desfavorecido. Sob efeito de álcool é complicado. Sob efeito de né? alguma substância eu fico mais selvagem, né? Mais carnal. É verdade. Mais Leandro Carnal, né? Ele fala muito sobre isso. É verdade. Ele gosta de defender as minorias. Sob efeito de álcool você fica realmente complicado, Victor. Ele defende que a minoria do alcoólatra ela corresponde a uma porcentagem da população que, se convertida em grãos de areia, superaria a quantidade de petróleo que a gente tem dentro do planeta Terra. Ele falou isso mesmo? Falou. Caralho, que velho doido. Victor, se você colocar álcool no estrogonofe, vinho no caso, o álcool evapora e o gosto prevalece. Enfim, eu não sei se eu falei isso. Tá confundindo álcool com vinagre. Que vira vinagre em algum momento? Eu não sei, cara. O vinho vira vinagre. Se você deixar... Tipo, se você abre o vinho e você não toma, depois de um certo tempo ele vira vinagre. Se a gente tivesse o Luigi aqui, ele conseguiria explicar esse fenômeno químico. Eu não sei exatamente porquê, mas ele vira vinagre. Ele trabalhava com essa porra aí, cara. Puta merda, Luigi útil pra caralho. Cara, a gente pode contactar ele aí, fala se ele tá aí. Eu dou meus corre aí na edição se ele tiver. Vou contatá-lo. Contacte. Você consegue falar e contatar ao mesmo tempo? Eu consigo falar e contatar ao mesmo tempo, sem problema nenhum. A questão é que ele tá offline desde as 18h21, então provavelmente ele tá ou apresentando uma peça que ele fez a estreia 2 dias atrás, né? Então não sei se foram 4 dias seguidos corridos, ou se ele tá livre agora. Mas acho que ele tá apresentando peça, então vamos deixar ele de boa. Tá, entendi. O rapaz está tarefado. Em outra oportunidade ele nos explicará como que é o fenômeno químico-físico da conversão de vinho em vinagre. Certo, mas o ponto é que... Eu não sei, cara, a minha intenção era fazer alguma piadinha, cara, dizer, já que você joga vinho no estrogonofe, o álcool evapora, mas o gosto prevalece, aí se você faz tal coisa com alcoólatra, não sei o que lá, só que eu não consegui desenvolver essa brincadeira aí, porque eu... Tá vendo? O resultado da falta de atividade física. Dizem que a atividade física é pra melhorar o seu corpo, mas não, é totalmente mental. É 100% mental. Se não fosse mental, o Serjão não seria tão bom. Você tá vendo o quanto de peso? Cada treino que o cara faz, ele coloca
mais peso, cara. O Sergião é o maior fisiculturista da história Mas como que eu já que vi. o Sergião sei lá, tão inteligente tendo ficado parado em casa por tanto tempo assim? Exatamente, Então, quer dizer que ele seguiu o potencial caminho da dele, obsessão, cara, né? O potencial dele, então, é maior ainda do que o que aparenta. Então, se ele ficar Sim. em forma, o cara vai virar não sei, cara, vai ser o homem mais inteligente do Brasil. Ele tinha potencial pra ser o Ronnie Coleman nos palcos. Ele tinha potencial pra ser o nosso guia, né? Nossa força motriz. Ele tinha potencial pra muita coisa. E ele ainda tem, claro. Faltam alguns detalhes, algumas correções de rota que eu acho que acontecerão em breve. Mas ele tem muito potencial, de fato. Você sabe E como é que ele é seria a prova cabal de que a inteligência e a parte mental andam juntas. Mas tu sabe como Quem seria, discorda cara? disso tá errado. O Sergião Diga. sendo parado numa blitz da lei seca. Da lei seca. Seria assim, cara. A blitz pararia ele. Você vai fazer o papel da blitz aí, tá bom? Eu tô lá andando com o meu carrinho, aí vai. Ui, 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 ui. Aí você pede pra eu parar. Vá. Gordo filho da puta, para esse carro imediatamente! Opa, da hora. Eu vou parar aqui. Você tá carregando o que nessa bolsa aí, filho da puta? Carregando na notebook só. Tô vendo aí. Abre essa bolsa agora. Instrumentos. Não se mexe. Não se mexe. Ô 02, abre a bolsa do cara. Vasculha tudo aí. Instrumentos Você fica parado aí, caralho. de visualização, cara. Olha o céu. Não, você tá falando muito. Os astros. Cala a boca. Você, por favor, respeite a autoridade, filho da puta. Porque se você não respeitar, eu vou te algemar agora e vou te levar pro distrito número 57. Calma aí, cara. Você conhece o distrito 57, ô seu gordo filho da puta? Claro que eu... Você sabe o que eles fazem lá com gordos? Claro que eu conheço. Eles cara. não conseguem diferenciar a barriga do gordo da bunda de uma gostosa. Você sabe o que acontece com o gordo lá? Estuprado, né, cara? Complicado, né? Você não vai sair sem queimaduras de segundo grau, tá? É o mínimo. Então você colabora aí, o 02 tá revirando ali sua mala, tá? E se a gente achar qualquer detalhe ali fora do correto, a gente vai te levar. Vai te levar pro DP. Mas, cara, que lei seca, cara. O que vocês estão fazendo no meu carro, cara? A lei seca, A lei né? sou eu, seu gordo do só caralho. um Você tá... bafômetro. Quem você pensa que é pra falar assim com autoridade? O bafômetro, cara. Cadê o bafômetro? Pra ver se eu tô ingerindo álcool, né? A gente não precisa de bafômetro, seu gordo. Balofo, burro. Mas eu não ingeri álcool, cara. Não importa. Se a gente achar qualquer coisa ilegal aqui, qualquer substância, por menor que seja, você vai pro DP. Eu acho que você errou o personagem, cara. Era uma blitz de lei seca, né? Aí você incorporou outro personagem, chegou no meio, aí tentou pular por cima do muro aí, né, cara? Mas não deu certo, funcionou, né, cara? Eu vou pular por cima do muro pra comer o cu desse gordo. Que isso, Gordo cara? folgado do caralho, Que isso, se cara? fuder, Cara, meu irmão. você viu o cometa novo que tá aí passando, cara? Mas é claro, porque é a única forma de demonstrar que a pessoa realmente tem uma autoridade sobre a outra. Precisa ter o ato, né, consumado, não tem o que fazer. Se eu isso, ficar só cara? nas palavras, elas são inofensivas pra aquele que não quer ouvir. Que legal pra caramba, cara, essa fala aí sua, né? Lembro que eu já vi ela em um livro aí, eu acho que foi o Príncipe, né, de Maquiavel, alguma coisa parecida assim, né, cara? Legal Você pra é um caramba, gordo com cara. cultura. É um gordo com cultura. Isso é legal ouvir seus gemidos na cela, gordo filho da puta. Que é isso, cara? Fala assim não, cara. Fala assim não que eu tenho um Ô podcast. 02, achou alguma coisa aí? Então quer dizer que tinha uma bateria de lítio nesse notebook. Mas, cara, todo notebook tem bateria de lítio, cara. O que você tá falando? É, você acha que essa substância química ela não contamina o seu corpo? Você acha que o seu celular, que tá emitindo ondas de 5G, não vão te transformar num gordo maior ainda? Mas, cara, o que você tá... E é nesse momento que Sergião dos Foguetes utiliza seus conhecimentos de química para se libertar dessa situação. Ele puxa rapidamente uma garrafa de água dentro de seu bolso e joga a água em cima do lítio exposto. Assim, tem-se uma explosão. Explosão grande o suficiente para que ele consiga correr e se refugiar enquanto há tempo. Esses caras são muito otários, cara. Esses caras não sabem que você jogar água em cima do lítio explode, né, cara? Isso pra você ver, né? Pra você ver aí, galera. Então é isso, Victor. Vamos voltar aqui. É impressionante como a gente consegue ver esses fenômenos sociais abrangentes na realidade brasileira, né? Não era comum a gente ter um gordo filho da puta num carro portando drogas, né? Hoje em dia é inevitável que você porte drogas, porque tudo é droga. Mas não tinha droga lá, cara, só tinha... A Coca-Cola pra mim é o produto mais danoso que existe, esse gordo certamente consome. Eu tomei Coca Zero hoje. Vai se fuder, cara. Coca Zero é o meu pinto, cara. Mas Por que Coca você fez Zero não isso? engorda, bicho. Foda-se que não engorda. Cara, eu não consigo imaginar. Se eu pensar em um líquido que se assemelha à imagem de Satanás, do capeta, do Beuzebu, do cara feia,
Pra mim, a Coca-Cola é literalmente isso, cara. Você tá certo. Isso aí você tem um ponto, mas não engorda. Você pode sacrificar a sua saúde, mas não engorda, cara. É isso que Que não importa. engorda? Água mineral, meu irmão. Água mineral das fontes dos Alpes suíços não vai te engordar. Mas tem água mineral que engorda, por acaso? Tem água saborizada, que é uma... Cara, voltando também à sua pergunta, agora eu recuperei uma lembrança importante, cara. A minha resposta pra sua pergunta, quanto a... Depois da mulher perguntar pra mim, que eu, ou pelo menos afirmar pra mim que eu isso. posso fazer o que eu quiser, né? Essa afirmação muito forte. Cara, eu tô sob influência clara e nítida, você percebe pelas minhas falas que eu tô sob influência de um ambiente lotado de figuras cuja a orientação sexual diferem da minha. Por isso que eu tô divagando sobre esses pontos. Literalmente, eu convivi 1 hora ouvindo falas e entrando em sincronia, porque precisa se entrar em sincronia para você poder fazer um bom treino, entrando em sincronia com seres que possuem uma orientação diferente da minha. Então, pessoal, Por pra essa vocês que não razão- estão entendendo aí o nível de malabarismo que o sujeito tá fazendo, ele tá fazendo crossfit, certo? E, infelizmente, no horário em que ele foi fazer crossfit, fizeram jus à fama de crossfiteiro no Fizeram. lugar que ele tava fazendo Eu lá. achava Então, que era um negócio super hétero de manhã, só tem homem casado, tem o cara que veio do boxe, tem o ginasta olímpico, o cara competiu lá pra caralho, o cara foda. Hétero, super hétero, o cara, pô, testosterona altíssima, né? E aí agora de noite foi o oposto, cara, fenômeno oposto. Quer dizer, não sei, achei esquisito. Acho que o horário influencia na densidade populacional e na orientação sexual. Inclusive vale estudo sobre isso, né? Como que o horário afeta o funcionamento das mentes. Acho que podia ter um estudo sobre isso. Cara, eu tenho mais vontade de treinar à noite. Será que isso diz algo sobre mim? Pode ser, você é uma criatura mais noturna. Isso tem a ver com traumas, talvez. Mas uma coisa que eu ouvi o Pera aí, professor Jordan Peterson calma aí. Vamos Calma aí. Isso pode ter a ver com traumas? Pode. Você tá inferindo, então, que o fato de homossexuais estarem indo treinar Não. no horário da noite se dá em virtude da homossexualidade deles ser oriunda de traumas? Por isso que precisa do teste. Testando cada um, a gente verifica primeiro se tem laudo psicológico. Se tiver laudo psicológico afirmando que o cara teve um trauma, tudo bem, a gente coloca no balaio dos traumas. Se afirmar apenas que a única característica que ele tem de diferente é ser homossexual e ele prefere treinar à noite por isso, aí, por isso que a gente precisa fazer o teste empírico, né? Testar as pessoas, Então- ver quais são os hábitos delas. Então quer dizer que se esse teste for realizado, a gente comprova. No caso, a gente tira a dúvida, o grande X da questão que Falcão levantou em sua música aí, né? No Homem é Homem lá, o Halliday foi muito. Que é se a viadagem ela é adquirida ou se você nasce com ela. A gente poderia sanar essa questão se a gente fizesse um estudo para descobrir por que homossexuais frequentam mais academias de crossfit à noite e não Exatamente. pela manhã, né? Já daria pra chegar em um ponto, né? Porque esse é um debate que acontece o tempo todo. Inclusive, esse debate desvirtua os outros debates necessários, né? O debate que deveria existir é, tipo, sobre civilidade e não sobre se o cara nasceu ou não, sabe, de jeito X ou Y, se ele se transformou no 3º mês de vida, porque no 3º mês de vida a porra do planeta se alinha com alguma coisa e aí o cara tem uma metamorfose, não sei, sabe? Não importa, isso aí é uma discussão muito lateralizada. Isso é verdade, Vitor. Você tem um ponto aí. Você acha que você acredita que o fato de estarmos na era de Aquário gera alguma intercorrência na forma das pessoas de pensar, que a gente está em constante evolução? Você acha que isso é uma grande baboseira? Cara, é só você observar os hábitos das pessoas, né? Eu falei esse negócio da noite. Por que a noite se torna mais agradável para a maioria das pessoas? Porque hoje a gente tem luzes artificiais que não existiam na outra era que a gente estava. Na era anterior, 2000 anos atrás, a gente não tinha luz artificial. A gente tinha que dormir no horário que tinha que dormir. A gente podia até fazer uma fogueira, eventualmente, uma festividade, mas era comum que a pessoa dormia quando o sol se punha, e isso gerava diferença na própria característica biológica do ser vivo, porque o ser vivo que se adapta, por exemplo, ao ambiente noturno, ou que se adapta a essas luzes artificiais, é um ser vivo completamente diferente do ser vivo que dorme junto com o pôr do sol. São outras realidades, e isso modifica, inclusive, nossos genes. Nossos genes são modificados por essas mudanças progressivas, porque... É claro, o hábito vai definir como que o seu corpo vai funcionar. E como a gente está, por exemplo, o tempo todo em contato com aparelhos, dispositivos que emitem ondas, essas ondas eventualmente vão causar alguma alteração no nosso DNA. E isso não me resta dúvida sobre essa questão. Mas tu Inclusive- acha que... Mas peraí, então, né, pela lógica que tu tá construindo, gerar modificações negativas, né, no nosso DNA.
Provavelmente sim, porque nosso corpo biológico sobreviveu de uma forma tal durante todo o período e agora está sobrevivendo de uma forma oposta. Então os gnósticos estão errados. Bom, existem aqueles que defendem que a evolução do homem se dá justamente pela adaptação ao ambiente escuro, né? É Então, possível que diga haja uma sim, evolução diga da visão, sim, por pelo exemplo. amor de Deus. O que você acabou de dizer foi que os gnósticos estão tão errados, cara, em falar que a Era de Aquário significa que a gente chegou no novo patamar de evolução e que a gente está em evolução constante. Então diga sim, pelo amor de Deus. Não... É porque a palavra evolução, a gente tem que ter um cuidado com ela. Evolução não necessariamente significa melhora. Evolução significa adaptação. E imagine você se adaptar a um ambiente danoso. Imagine você se adaptar a um ambiente ruim. Você, como brasileiro, para se adaptar a um ambiente brasileiro, você tem que ter hábitos que são ruins. Você Então, tem que ter um hábito, por exemplo, de esconder seu celular. Evolução não é sinônimo de progresso, então. Não, definitivamente não. São quase antagônicos, se eu puder. Falando em termos de evolução, quando a gente pode selecionar as nossas evoluções, quando a gente é controlado por pessoas, geralmente essa evolução tende a ser mais maléfica do que benéfica. Então, nesse caso, os gnósticos podem não estar errados se o conceito de evolução atribuído não estiver relacionado com progresso necessariamente. Exato, se for um conceito mais científico da palavra, eles estão certos. De fato, a evolução é exponencial. Agora, para onde ela vai nos levar? A gente vai saber daqui a alguns anos. Isso é legal. Rapaz, agora tu toca um trechinho de transição aí na guitarra pra gente tocar o próximo tema. O próximo tema vai ser sobre culinária, então tu tem que sair de um tema um pouco mais dark, um pouco mais gnóstico pra um tema um pouco mais leve que envolva comida. Tem que ser uma vinheta feliz, então? Não. Tem que ser uma vinheta que parta da tristeza para a felicidade. Tá bom. Tu usou o menor harmônico aí? Eu usei a menor harmônica do começo e depois usei a escala de Mi maior. Muito bem. Muito bem. O que a gente vai falar agora, Victor, é o seguinte. Filé à parmegiana provavelmente foi uma comida inventada por um rico, mas com espírito de pedreiro em minha concepção. Por quê? É necessária muita audácia para você empanar um frango de forma que ele fique crocante. E depois de você fazer isso, você jogar molho de tomate em cima, você embebê-lo no molho de tomate de forma que aquilo que foi feito para ficar crocante fique mole. E não só isso, jogar queijo em cima. Pra mim isso é de uma grosseria tão grande, cara, que por mais que seja gostoso o prato, eu me recuso a apreciar a beleza do prato como arte, entendeu? Pra mim aquilo ali é uma grosseria tremenda, apesar de ser gostoso, entendeu? Esteticamente é abominável. E a consistência, eu não sei se eu sou tão contra, assim, porque acaba tendo 3 camadas, acaba tendo uma sofisticação. Então fica gostoso. Você sabe que eu sou cara. elitista, né? Eu sou super elitista, você já percebeu pelas minhas falas aqui. Eu sou a favor de tudo que é sofisticado. Se for simplório, eu tendo a abominar. É assim que funciona. Mas, cara, é sofisticado, é gostoso, mas não deixa de ser uma grosseria. Esse era o meu ponto, cara, que pra mim... Então, esse é o seu ponto. Mas pensa na consistência. Quando você mastiga o frango. É uma coisa que eu gosto muito do filé coloca o peru parmegiana, na cara. boca. O que você sente? Primeiro que não é peru, cara, é frango galinha, tá? Não tem essa de peru. Se tu Quando come, você come coloca peru à a ave parmegiana- de rapina... Tá, continua. Ave de rapina, bicho. Não, é porque existem variações, né? Tá certo. Você não sabe de onde veio o frango, cara. Você não sabe o que eles fazem por aí. Tudo bem. Conhecimento tu tem. Eles vão reviver os dodôs, tá ligado, né? Já pegaram o material genético do bicho, vão reviver ele pra quê? Pra que vão reviver o dodô? Querem recriar a cadeia alimentar do passado. Não querem recriar nada. O dodô o dodô era um bicho que foi extinto não só por culpa dos homens. Claro que a maior culpa, a responsabilidade é dos homens, mas... cara, você desestabilizar a natureza nesse nível, eu não sei. Eu acho que esse negócio vai ser comercializado de maneira ilegal. Já tá pensado isso. Cara, o Pra problema servir é esse, de assim, alimento. tu querer Alimento brincar de Deus, ritualístico. Victor. Tu querer Por quê? brincar de Deus, cara. Tipo, Exatamente, brincar de Deus. Isso vai ser um elemento ritualístico. Vão usar o dodô, que é um elemento artificial, pra louvar criaturas do submundo. Exatamente. assim, quanto mais a gente se afasta da espiritualidade, mais as nossas atitudes
se aproximam daquilo que é profano, por incrível que pareça. Mas enfim, voltando aqui, vamos falar do tal do filé Da parmegiano. parmegiana. Você quer que eu chegue numa conclusão diferente? Você Não, quer não me quero, convencer de cara. que o negócio é grosseiro? Não quero. Eu acho esteticamente grosseiro apenas. Eu concordo, é esteticamente grosseiro. Então, eu só Vamos queria concordar chegar nisso. nesse ponto porque é passado como uma coisa refinada, entendeu? E eu não gosto disso, apesar de ser sofisticado e gostoso, não é um prato esteticamente refinado para você vendê-lo em restaurantes caros. Mas tudo bem, vamos voltar. O que eu gosto do filé parmegiano, apesar de que quando você faz uma coisa empanada, ela tem que ser crocante, e ele perde a crocância quando você joga molho de tomate em cima, é justamente esse jogo de camadas que você falou. Quando você põe na boca, meio que o frango que tá dentro, que tá empanado, ele parece que se desconecta da farinha de rosco, da farinha de trigo que se usou para empanar, e você consegue comê-lo como coisas diferentes. Então ele vai se desmembrando na sua boca em camadas. Isso é interessante. Sim. E eu tenho uma tendência a preferir o sabor da própria crosta. Eu amo farinha de todas as origens. Eu amo gostoso. farofa. É gostoso, mas é Boto grosseiro. em Por todo quanto é exemplo, tipo de alimento. estrogonofe, você não achou um alimento grosseiro também? Strogonoff tem seu valor. Strogonoff me lembra mais aquele cara que é grosseiro, mas é um cara que era grosseiro no século XVII. E por ser o século XVII, ele automaticamente é visto como um cara culto em comparação com um Sim. animal que a gente tem no século XXI. Exatamente. É isso que me dá- eu é acho o que Strogonoff o fez. parmegiano é um cara 2 séculos depois pra fazer a mesma coisa do que esse cara que fez o 19. estrogonofe. O Isso. século XIX era foda, já tava começando a descambelhar Isso, foi revolução industrial no talo, fez isso daí, fez o filé parmegiano. Agora no início, lá na base do negócio, foi o que? Século XVII que tu tá falando, né? Século XVII, o que teve no século XVII? tudo. Pô, o século XVII ali foi um período pós-renascentista e pré-iluminista. Era um período ali que não estava muito certo que os iluministas iam de fato conseguir cientificar tudo, e ainda tinha uma prevalecência da igreja. As pessoas ainda estavam naquele meio termo. As pessoas ainda tinham a cultura da igreja, só que elas estavam começando a se questionar das coisas. Cara, um período de só por transição, curiosidade, a título de curiosidade, vamos descobrir de quando criaram o estrogonofe. Se chegar no século XVII, cara, tu vai ganhar o prêmio aqui de Vamos lá. palpiteiro do ano. Vamos lá. Data É, da estrogonofe, sei lá, criação, criadores. Vamos ver. Origem do estrogonofe. A teoria que estrogonofe surgiu devido aos problemas dentários que o conde Grigory Stroganov tinha nos anos 1700. Puta que pariu. Tá bom. Eu sou muito bom. Acontece. Que é isso, cara. É que a gente, quando a gente se conecta com Deus, a gente não precisa mais estudar, né? Não vou nem falar de onde eu tirei essa fala, porque senão vamos entrar em problemas legais aqui. mas é importante se conectar com Deus, porque você começa a ter as respostas vindo pra você, automaticamente, Não sem precisa mais precisar... ler livro, né, cara? O negócio de ler livro pra ficar falando, Não, eu eu leio acho- livro, não sei o quê. Essa Se fala também você não posso tem um dizer de QI que eu alto- tirei, porque não quero problemas também. Não precisa. Veja só. Imagine o cara que leu muito livro na vida dele. Leu tudo que era possível ler. Ele foi uma criança que foi educada pra ler. E ela tá, claro, crescendo no século XXI mesmo. A gente pode pegar qualquer outro século, mas vamos pegar o século XXI porque fica fácil a visualização. Aí ele cresceu lendo livros, né? E não fez o básico que era pra ter sido feito na infância, como defende o nosso querido Jean Piaget, que é justamente se envolver em atividades lúdicas. Brincar com seus pais, brincar com as crianças. Ele lia livro, o desgraçado. O filho da puta não vai ter habilidade motora. O filho da puta não vai ter habilidade social. O filho da puta não vai ter a menor capacidade de passar o conhecimento dele, porque ele é um ser travado, um ser digno de pena. Um sertralina. Não consegue falar pra fora, falar pra dentro, vai frequentar sim a psicóloga e talvez ele seja indicado a ser medicado com sertralina porque ele não se desenvolveu como um ser completo. Então, quer dizer, a mera atividade da leitura por si só não se sustenta. E eu vejo muitos casos de pseudo-cultos, pessoas pseudo-intelectuais, justamente provando o meu ponto. As pessoas não conseguem articular ideias e por mais que elas tenham algum conhecimento, não parece que possuem. Na verdade, parece que possuem menos conhecimento. Então você acha que se o Paulo Cogos tivesse lido menos livros e comido mais champolas, ele poderia ser o homem mais influente do Brasil? O Paulo Cogos é um caso específico porque tem a característica do autismo para colocar na balança. Não é só um cara que leu muito, mas é um cara que é obcecado com as coisas que faz. Ele tende a ter hiperfoco, característica básica do Asperger, né? Do autista de nível leve. O hiperfoco faz com que, por exemplo, em algum período da vida dele, quando ele serviu o exército, ele não estava lendo. Provavelmente ele estava totalmente focado em aprender sobre os hinos militares, aprender a fazer os gritos de guerra. Certamente ele memorizou todas as canções de guerra que ele vira e mexe e canta nos vídeos dele. Sabe? Ele teve uma vida minimamente ativa, pelo menos em algum período da vida dele. Não sei se na infância ele teve.
ele me parece ter uma dificuldade social natural, mas aí a gente pode dar isso como responsabilidade ao autismo. Mas vamos pensar, racionalmente, se ele tivesse lido menos, será que ele seria um ser humano mais capacitado? Possivelmente, mas eu acho que pro que ele objetiva como ser humano, não seria bom. Pro que ele objetiva como ser humano, eu acho que ele tem que realmente se debruçar sobre os livros. É um caso específico aí. A gente não pode jogar a regra geral. Tô pegando aqui um ser humano normal, um ser humano sem debilidades, um ser humano que nasceu pra desempenhar seus papéis na vida das outras pessoas, e é isso aí. Trabalhar, construir uma família, sabe? Um ser humano que era pra funcionar normalmente. Vamos lá. É o seguinte, um colega meu, né, enquanto eu tava nessa discussão do filé parmegiano, ele quis defender com unhas e dentes em todas as instâncias do filé parmegiano, até esteticamente, que é um negócio horrendo, parece que alguém vomitou em cima do frango empanado. O cara falou o seguinte, ele utilizou um argumento... qual que é o nome do cara lá, bicho? Hermetista. Hermetista. Ele utilizou hermetismo. Não é possível. Ele utilizou hermetismo e função gaussiana para me dizer que o que está embaixo é como o que está em cima. É servido tanto em restaurantes de pobre como em restaurantes de rico e agradam a todo mundo. E por isso é superior como comida. E eu discordo, para mim isso foi uma falácia lógica para legitimar uma merda que um sujeito rico fez. E ainda querer colocar o pobre como rasteiro nessa situação. Para mim isso foi de uma desonestidade intelectual absurda, entendeu? Não, é realmente usar um conhecimento tão profundo para tentar defender um alimento desses, cara. O cara tá muito focado em defender o ponto dele, né? Eu acho que ele foi muito longe. Eu acho que não precisa. Não precisa. Quando você ele poderia ter citado algo menos forte, ele poderia ter citado a Bíblia. Ele poderia ter citado o Alcorão, ele poderia ter citado tantas coisas. O cara foi no Hermeto Trigrimestro. Como que é o nome do cara? Hermeto É um nome muito louco, cara. Um nome muito Trigrimestro. Puta que pariu. Não, deixa eu ver. Hermetismo. Procura hermetismo. Hermes Trismegistus, rapaz. Hermes Trismegistus. O cara foi longe pra defender um bagulho que ele poderia defender com tantas fontes, né? Ele poderia falar, por exemplo, com um princípio cristão, de que a preocupação meramente estética é justamente o que levou o homem ao pecado. A partir do momento que você vê o filé parmegiano e se recusa a se alimentar porque ele é grosseiro esteticamente, você está negando Deus em suas várias formas. Isso é verdade, e eu não nego, mas você tem que reconhecer que o negócio não é perfeito, você tem que reconhecer que o negócio é grosseiro. E a imperfeição é justamente aquilo que Deus Deus mostra a partir das imperfeições. Isso é exatamente o que fazem com o Skylab, cara. Eu gosto de algumas músicas do Skylab, eu gosto do cara, só que se você... A partir do momento que você deixa de assumir que o cara é louco, quando ele nitidamente demonstra uma certa disrupção social ele demonstra assim fisicamente que não é uma pessoa mentalmente sã. E nas letras dele, na forma que ele compõe, você consegue ver que também o cara é meio maluco. E que tá tudo bem, se você saber apreciar a loucura dele, é parte da graça por trás da arte dele. Sim, perfeitamente. Só que pelo fato do cara ter se formado em filosofia e da nossa elite intelectual, entre aspas, e das pessoas pedantes que a gente tem aqui fazendo parte do mesmo grupo, os caras ficam colocando o cara como um gênio. Não, o Skylab é gênio pelas composições dele e tudo mais. Não, mas cara, não. O cara não precisa ser gênio pra música ser boa, velho. Ele pode ser louco e a música continua sendo boa. Aliás, é boa porque ele é louco. Tem uma questão aí, do rock, tem uma questão importante que tu não tá considerando. Tu não tá considerando. Diga. Que é justamente o nível médio de inteligência do brasileiro. Tá certo? Sim. Em comparação com o brasileiro médio, o Skylab realmente é um ponto fora da curva. Por mais que a loucura seja o traço mais evidente, classificá-lo como gênio em comparação a alguém que está na limitrofia em termos de coeficiente intelectual não é um salto tão grande, não. Na verdade, faz até sentido. Mas, cara, tu acha que, assim... Eu fiquei me perguntando isso. Também houve uma banalização da própria terminologia gênio. Não, isso aí, claro, com certeza. Hoje em Foi dia usam totalmente gênio pra socialmente banalizado, por quê? Pelas políticas sociais da esquerda. Que querem que todo mundo seja tratado como um ser espiritualizado, um ser que merece respeito de todos os lados, por mais que ele não seja, por mais que ele não tenha nada. Eu acho que foi uma mistura disso com o modernismo. Que, assim, não, o modernismo certamente meteu... Sem querer culpar o modernismo, porque ele foi necessário pra muita coisa.
Sim. Mas, querendo ou não, ele trouxe a ideia de que você pode ter beleza, entre aspas, você pode ter arte, você pode gerar catarse naquilo que é feio, naquilo que é desproporcional e naquilo que é subjetivo. Isso abre margem para o relativismo, apesar de não ser a ideia por trás do modernismo, né? Eu acho que a distorção dele gera esse tipo de conclusão. Exatamente, você regurgita aquilo que você observou de uma forma primitiva. É um dos princípios básicos. Mas só uma correção rápida aqui, do modernismo brasileiro. eu não quero citar o modernismo com tanta veemência, porque eu não tenho um estudo vasto do movimento, então eu não quero parecer pedante também, não quero desenvolver uma tese em cima de uma coisa que eu não entendo direito. Pra mim, é aquilo que tá, nós como seres humanos médios, brasileiros médios, eu não tô me colocando fora disso, tá? Quando eu falo que o brasileiro é burro, eu me coloco também porque eu sou brasileiro, ora bola. Se você interpreta de outra forma e me coloca como arrogante, porque você não tem capacidade de interpretação de texto. Eu falei, o brasileiro, eu me incluo nisso. Agora que eu deixei claro esse ponto, eu não tenho a capacidade artística de fazer nem uma Tarsila de Amaral que seja. Não conseguia reproduzir isso na educação artística, não sei desenhar. Meus irmãos, minha irmã e meu irmão desenham muito bem. Tem traço de anime, minha irmã consegue fazer desenho em perspectiva, faz um monte de desenho foda. Inclusive, trabalha profissionalmente com isso. E eu não consigo, não consigo desenhar um homem, o que eu faço é homem de palito, tá? Então, tecnicamente falando, se for pra falar aqui, por exemplo, genialidade de artística, pra mim qualquer ser humano que consegue fazer um negócio mais ou menos parecido com uma forma humana, ou com um animal, ou com qualquer coisa que seja, pra mim já é um gênio da arte. Essa é a minha percepção. Dentro da tua perspectiva, agora se for realmente levar em conta, assim, porque esse é o grande problema, né? O brasileiro tem essa coisa do tipo, se criticou uma coisa, aí vem o outro sujeito lá e faz melhor então. Sempre esse argumento denota por A mais B que o sujeito é desprovido de capacidade cognitiva, é óbvio. Porque a gente hoje, pelo menos até o presente momento, enquanto o Xandão permitir, a gente tem alguma liberdade expressiva, né? E a liberdade expressiva, ela pressupõe que você possa opinar sobre o que quer que seja. Cara, é um princípio básico, não é só iluminista, isso é um princípio de vida que existe desde os sumérios. Enquanto o Xandão continuar impulsivo, radiante, pulando da cabeça, o negócio vai estralar, filho. Vai estralar. Mas é o seguinte, você pode desqualificar um argumento de alguém que não entende nada sobre o assunto. Você pode falar, o argumento desse cara foi fraco porque ele não entende nada sobre o assunto. Existem várias figuras na internet que opinam o tempo todo e obviamente não são especialistas naquilo. Mas ao mesmo tempo, não é porque a pessoa não entende nada sobre o assunto que o argumento, que o que ela falou deve ser censurado. Ou deve ser ignorado. Claro. É uma percepção de um ser humano que pode, inclusive... A gente já vai entrar nisso daí, tem uma coisa muito importante pra falar sobre isso, mas antes a gente precisa falar de Strogonoff. A gente se ateve aqui ao filé parmegiana, só que o Strogonoff, a gente precisa entender que é o seguinte, cara, é um molho, tá? Um molho com um frango em cubos, né, colocado lá dentro. E aí fica um negócio gostoso, só que assim, não é simplesmente um molho com um frango em cubos colocado lá dentro. O molho, ele é feito de creme de leite e molho de tomate. São, assim, é uma combinação grosseira, sabe? Uma coisa que, assim, uma criança faria. Ela pensa, a minha mãe utiliza molho de tomate para fazer várias comidas diferentes, né? Eu já comi macarrão com molho de tomate, já comi várias coisas com molho de tomate. E, normalmente, o creme de leite é utilizado para fazer coisas cremosas. O que acontece se eu misturar creme de leite com molho de tomate e botar o frango dentro? É um raciocínio infantil, entendeu? Mas que gera um produto bom, fica gostoso o negócio. Só que é um pouquinho grosseiro, assim, não chega ao nível de grosseria do filé parmegiana, que realmente a pessoa, ela foi extremamente audaciosa de jogar molho de tomate com queijo em cima de um frango empanado, cara. Pra mim isso aí é um absurdo isso aí. Cara, existe uma questão. Não, existe uma questão aí. Bom ponto. Que é a expectativa que é gerada quando você fala de um prato alimentar. Quando o prato se chama Strogonoff, nome russo, com essa força, você não espera que seja um negócio sofisticado. Agora, quando o prato tem um nome italiano, que argumentativamente falando é a melhor culinária da história da humanidade, você espera parmegiana, sim. Você espera um mínimo de alguma coisa rebuscada, um mínimo ali de cuidado com a quantidade de ingredientes, porque os italianos possuem um cuidado pristino com a qualidade do tomate que eles usam, com a qualidade de cada ingrediente que eles usam e com a quantidade, sabe? Os pratos são todos bonitinhos. Só que a parmegiana foi abrasileirada como qualquer outro alimento. Então, eu nem sei dizer se a primeira parmegiana que foi criada, ela tinha aquela feição que a gente está acostumado a ver. Provavelmente não. A pizza italiana, por exemplo, é de um jeito, e a pizza brasileira é um negócio um tanto mais grotesco que a pizza italiana. Só que tem um detalhe que falam, que é o seguinte:
Tem A isso, pizza nome. brasileira é mais gostosa do que a pizza italiana, apesar da apresentação não ser tão refinada quanto a dos italianos. Eu não sei se é, hein? Tenho minhas Rapaz, dúvidas. Por conta da seleção dos ingredientes dos italianos. Cara, eu nunca comi a pizza a italiana, então não posso falar mozzarella nada. de búfala que eles possuem lá é uma fermentação que no Brasil não tem. No Brasil usam ingredientes vagabundos. O tomate de Sicília, se você comprar um molho de tomate importado, cara, um vinagre importado, qualquer coisa que você for comer vai ficar infinitamente mais gostoso. Os ingredientes são espetaculares e a mão de obra, né, o italiano ali, ele tem um cuidado, que é um negócio milenar, né, um negócio tradicional. Eles fazem o negócio no ponto exato, perfeito, pra ornar todos os elementos. Sabe, a quantidade dos ingredientes Tanto ali que o orna macarrão, né? perfeitamente. O macarrão italiano, não sei se tu sabe ou não, o macarrão al dente, como que ele é feito, você primeiro tem uma temperatura específica que você precisa colocar, a quantidade de água específica, que a maioria das pessoas tá cagando pra isso. Sim. Se eu não me engano, o azeite, lá os caras usam azeite pra untar, né, a panela que você vai Também. colocar água. Exato. Aqui a gente só joga na água pra fazer o macarrão. Quando ele chega num determinado ponto, você vai pegar o macarrão e vai colocar a porção misturada com o molho de tomate, eu acho, ou com o que você quiser temperar lá. E parte da água que ficou dentro ali, você não vai descartar, você vai usar Você joga água em cima pra do isso. macarrão. E ele fica assim, é um negócio bem sofisticado, né? Eu nem penso em fazer um negócio Cada desse. etapa desse processo foi moldada por milênios. Tá? Não é um cara que chegou em 1900 e falou: ei, pessoal, que tal colocar um pouquinho de água? Será que vai melhorar o sabor? Isso aí é passado de geração para geração desde que a única preocupação do homem era justamente focar nisso. Os seres humanos antigamente, eles tinham funções muito objetivas na vida. Ele tinha que fazer aquela coisa e acabou. A função do cara era essa. Era E ele chegou nesses resultados. Era A gente não- o... Como é que chama? Era o CTP, né, cara? O caçar, transar e pensar. Não tinha mais nada, filho. Sim, isso até o século XX. Depois do século XX que a gente teve que virar multitarefa, teve que virar um bicho que começa que é obrigado a entender de tudo e o caramba. Mas até esse período o ser humano era muito unidimensional, né? Claro que as mulheres menos unidimensionais por conta da própria formação biológica e da evolução da espécie, mas o homem, especificamente, o cozinheiro, ele era muito unidimensional e ele tinha muito cuidado com todos esses detalhes, porque era isso que ele tinha que fazer. Muito Então bem. nunca recusem, nunca subestimem o conhecimento milenar, o conhecimento tradicional. Ele não surgiu do nada. Se ele tá vivo até hoje é porque é um negócio foda. Imagine que durante 1000 anos ninguém nunca reclamou do sabor daquela porra. E todo mundo fez questão, a geração seguinte fez questão de seguir aquilo. Hoje em dia, quando a gente vê a geração seguinte, ela fala: eu não quero seguir a profissão dos meus pais, eu não quero assumir a empresa, não quero assumir o legado porque eu não gosto. Imagine que a porra do italiano, em 1200 ali, ele falou: porra, que foda isso aqui que ele fez. Eu vou seguir à risca essa receita, porque não tem como ficar melhor que isso. Ele deve ter testado várias coisas e continuou fazendo daquele jeito, porque aquele era o melhor jeito. Eu tô sofrendo o peso de não ter seguido a carreira do meu pai, que é veterinário, até hoje, né? Eu tô tentando seguir a área de tecnologia. Dá dinheiro, mas pra tu entrar sem contato, sem nada, é sofrido. Sim. É o preço que se paga, né? O preço que se paga por não seguir aquilo que você foi designado biologicamente falando é mais alto. O sofrimento é maior. E a incerteza. E eu não vou falar que tá errado, porque às vezes você tem um chamado de Deus e você entende o chamado de Deus e você fala: pô, Deus quer que eu me foda. Mas assim, Então vamos lá. fuder. Assim, eu não entendo nada disso, entendeu? Eu não entendo nada. Minha espiritualidade é absurdamente, sei lá, carente. Eu não tenho espiritualidade desenvolvida em nenhum aspecto. Tu nunca sentiu que tava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa? Cara, pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. E tem um detalhe muito importante aqui, que é o seguinte. Me falta conhecimento teórico e prático. Eu não senti e não sei muito sobre. Então isso daí é pior ainda. Mas o que eu queria falar é o seguinte: de forma intuitiva, você acredita que a maior parte das pessoas tenham acesso à missão delas aqui na Terra? Elas realmente têm acesso? Ou elas vivem uma espécie de letargia? Hoje em dia, o nível de confusão mental é um nível de confusão mental que nunca houve antes na história da humanidade, por conta dos mecanismos de difusão de comunicação, de informação, que agora são extremamente plurais. Então, cara, e agora o ser humano não tem como ele ter certeza de porra nenhuma. Ele tem certeza nem o cara não consegue ter certeza da própria idade, às vezes. É justamente por isso que tu acha que o povo hoje em dia... Você chega pra um povo hoje em dia e dá
a ele funções muito importantes para a sociedade quando ele não sabe absolutamente nada nem sobre ele mesmo. Você bota o cara para votar, para escolher quem vai governá-lo. Você bota o cara para escolher o que ele vai fazer da vida, sendo que ele não sabe nem quem ele é de fato. Sim. No caso da população que a gente tem hoje no mundo, você acha que não seria melhor se as pessoas seguissem a tradição da família ao invés de buscarem a sua missão pessoal? É o caminho mais fácil. Foi o que eu pensei quando eu tinha 17 anos. Falei, Então, vou seguir o caminho mais fácil. Aí é o óbvio. ponto, né? O meu ponto é o seguinte. Você acha que a educação devia estimular um pouco mais isso? A questão é como, né? Estimular, sim. Eu acho que a educação ela poderia interferir no sentido de pelo menos fazer um teste psicológico para saber as aptidões do ser humano, sabe? Alguma coisa assim que existe, né? Existem vários testes que deveriam ser disponibilizados. E a educação tende a ser uma bizarrice. A educação Disseram hoje tá que eu tinha toda que cheia de fazer problema. direito uma vez na época da escola. Teve uns debates aí que eu Sim. Provavelmente porque você tem boa capacidade destronei a argumentativa. garotinha popular da turma, né? Que tudo que ela falava, você é inteligente, não sei o quê. Ela ficou com uma raiva de mim, cara. No negócio do debate. Exato. Eu também tinha uma habilidade argumentativa muito boa, né? Eu conseguia defender o meu ponto com eloquência e tudo mais, com uma certa dicção. Só que eu percebi que se eu usar essa habilidade para os fins que o Estado quer que eu utilize essa habilidade, Tá fazendo isso pro mal, né? Cara? eu Vai vou tá- estar ajudando o lado inimigo. Então eu falei, bom, é melhor. É porque eu via, por exemplo, que as minhas referências, porque eu gosto de sempre pegar referência, sabe? Se eu for fazer direito, como eu estava no curso de direito, eu falava, não quero ser qualquer advogado, eu quero ser o melhor possível. E quais são os melhores juristas do país? São os ministros do STF, são os ministros dos tribunais internacionais, né? Os melhores juristas do país estão numa situação de poder. E todos eles demonstravam absoluto desprezo por tudo que eu achava belo e nobre. E aí, pensando com minhas vozes, eu falei, bom, se eu chegar no mais alto nível possível, provavelmente não me restará alternativa que não me tornar algo abjeto. Isso vai fazer com que a minha vida seja uma vida miserável. E mesmo que eu exerça a função de maneira humilde e exerça apenas a advocacia, eu tinha uma resistência, porque eu sabia que muitas vidas estariam na minha mão, e se eu era tão resistente às próprias normas vigentes, eu acabaria sendo prejudicial ao próprio cliente que porventura me buscasse. Então, tinham várias questões filosóficas e éticas aí no meio do caminho que me impediram de prosseguir no caminho. E isso puxa um gancho para o que a gente vai falar a seguir. Então eu gostaria de um tema de transição que vai funcionar da seguinte maneira. Imagine que a gente tá numa situação caótica, então você vai tocar lá um riff caótico, e isso seguido de uma notícia pior ainda, que a gente tá numa ditadura e que as pessoas têm que calar a boca. Então você tava numa situação ruim que se tornou pior. É isso que eu quero, essa transição agora. Vamos lá. Vamos falar de censura nas redes sociais agora e sobre como isso pode ser positivo de algum modo. O que gerou a situação vigente envolvendo desinformação, envolvendo o comportamento das pessoas, né? Toda essa polarização, isolamento em bolhas, né? Oriundas dos algoritmos, e essa forma histérica das pessoas de enxergar debates públicos e políticos hoje em dia. Tudo isso aconteceu por causa das redes sociais e por causa dos algoritmos presentes nas mesmas, certo? Certo. Pois muito bem. Outro grande problema é que a internet ela foi feita para, obviamente, conectar pessoas, mas no caso das redes sociais especificamente e veículos de entretenimento foram feitos para te servir. O grande problema disso é que um sujeito que não tem valia alguma para a sociedade ou que não tem relevância para a sociedade, sendo servido da forma que é na internet, ele começa a achar que a vida dele tem um significado maior do que tem de fato. Isso faz com que ele vá lá no Twitter e escreva uma coisa achando que está combatendo um problema social, achando que é o pináculo da resistência no século XXI. O cara vai lá
E por incrível que pareça, a voz dele consegue ser ouvida por outros retardados mentais que vão lá, concordam com ele, espalham essa bobagem e vão lá, né, amalgamando aquela informação torpe que ele difunde. Isso é um grande problema, porque você começa a acreditar em imbecis. Mas quando você acredita em imbecis, você gera um efeito positivo para as pessoas que estão por trás, né, das redes sociais, que é uma facilidade maior de controle. Quando você coloca imbecis para dialogar e concordar, né, a respeito da imbecilidade deles e desenvolver essa imbecilidade para imbecilidade coletiva, você consegue manipular essas pessoas com muito mais facilidade, porque agora elas não vão ter mais a consciência individual delas e sim a consciência coletiva. E quando essa consciência coletiva é burra, e na maioria das vezes é burra, para não dizer todas, fica muito mais fácil, cara, de tu jogar uma sementinha do caos ali e eles fazerem exatamente o que tu quer que eles façam. E é por essa razão que eu não me desespero tanto com a ideia das redes sociais serem censuradas, apesar de eu não concordar com a censura. Eu não acho que a censura ela vale a pena, certo? Eu acho que muitas vezes a gente precisa fazer regulamentações. Por exemplo, faixa etária de coisa para criança assistir, não pode. Certos temas não pode, tem que ter a faixa etária lá e tal. Mas assim, sei lá, você querer regulamentar a arte, por exemplo, você querer regulamentar o que as pessoas podem e não podem falar à torto e à direito, assim, pra mim isso é descabido, não pode fazer isso. Mas se acontecer, especificamente nas redes sociais, como Twitter, como Threads, como, sei lá, Instagram, Facebook, eu ficaria feliz. Porque eu sinto que as pessoas, especificamente o brasileiro, ele precisa calar a boca. Se eu fosse proibido de fazer este podcast aqui no YouTube, eu ficaria feliz, cara. Porque eu saberia, fundamentalmente, que mais 780 bilhões de idiotas que não eu também seriam proibidos de fazer. Isso melhoraria o meu dia. A culpa é desse gado imundo. Porque você veja bem, você tinha um estelionatário eleitoral eleito pelo povo, que fez tudo o que o PT queria para que ele não votasse. E veja agora ele tá ali no poder. Então a culpa é do gado. Se o Xandão vai censurar ou não é algo que a gente pode discutir aqui, meu amigo. Você tá entendendo que o buraco é mais embaixo? A culpa não é da internet, do algoritmo. A culpa é do Bolsonaro. Ele que é o verdadeiro problema. A gente tem que eliminar o Bolsonaro. E aí a sua você família. vê o monarca tentando combater um exército munido de tanques de guerra usando uma bolinha de sabão. Bolinha de sabão. Mas agora ele tem uma bolinha de sabão comprada em dólar, né? Que foi um pouco mais cara que aqui no Brasil, inclusive. É verdade. Qualquer Agora problema a bolinha de sabão dele tá... Qualquer problema que tiver no sabão, ele vai ter que chamar um químico pra... ele vai ter que pagar a hora do químico. Não vai dar pra ir no SUS, sabe? Se ele pegar alguma doença, que é comum que aconteça com ele. A questão é a seguinte: se a maior parte dos idiotas forem censurados, de fato, talvez haja uma melhora na qualidade de vida, porque as pessoas hoje estão cada vez mais precisando de atendimento psicológico. A gente vê que a saúde das pessoas está debilitada, tanto fisicamente, que a gente entrou naquele começo, né? Os corpos todos estão debilitados. E aquela coisa, né? O cara fica preso dentro de casa, olhando pra uma tela o tempo todo. Olhando pra uma tela, olhando pra pessoas que não existem na vida dele, que não são importantes. Ele deixa de ter conversas ou de ter interações com aqueles que verdadeiramente importam para ter interações artificiais com pessoas que sequer sabem de sua existência. Então, realmente é um problema, é uma endemia da tecnologia. A gente não sabe como resolver isso. Certamente a censura me parece ser algo radical para resolver esse problema, mas certamente também, se nada for feito, a curva de aumento de doenças psicológicas, de aumento de doenças físicas, tende a ser uma curva exponencial, porque esses algoritmos vão se treinando justamente para escravizar ainda mais a gente, e é claro que a tecnologia ela evolui em uma velocidade mais rápida que a do ser humano. Exatamente. E só por essa razão o resultado exponencial é inevitável. Legal demais, cara. Exatamente, cara. É claro que o Sérgio Sacani não concordaria comigo porque ele defende a tecnologia. Exatamente com o que isso. Mas eu quero mais é que o Sérgio Sacani continue treinando. Porque talvez quando ele chegar na falha no supino e o supino cair no pescoço dele, ele vai falar: por favor, Deus, me ajuda. E aí o grande Renato Cariani vai ajudar ele a falar: ah, Deus existe. Ele está personificado na imagem de Renatão. O Renatão, ele é a luz que ilumina a minha vida. Está aí a prova cabal, Sergião. A prova cabal de que Deus existe.
Você precisou de uma barra de alumínio sendo pressionada contra seu esternocleidomastoide para reconhecer a existência de Deus. Mas finalmente, você aceitou Jesus na sua vida. Tá bem, cara. Esse vai ser um dia feliz. E aí o Sérgio vai ter cumprido todos os requisitos para ser o novo guia do nosso grande país, que merece uma grande pessoa governando ele. É verdade. Tem que ser proporcional, país continental, pô. É Vai verdade, colocar cara. um anão pra... Cara, tu sabe que, assim, esse podcast foi o que a gente mais diversificou os assuntos, que a gente mais falou de coisa. Mas pareceu o menor, assim. Não foi demorado. Mas já passou 1 hora, sabia? Passou, o tempo voa. Passou 1 hora. Passou o cometa lá, né, cara? Você viu o cometa? Não, que foi no multiverso, né, cara? A gente fez os cálculos aí. Puta merda, cara. A gente fez os cálculos aí, estipulou que no multiverso, na região onde ficaria localizado o sistema solar, né? Passou um cometa agora perto do que viria a ser, né, o planeta Terra, né, cara? Pô, esse plano aí é muito legal, cara. Eu gosto dele. Dessa linha do tempo a que você se refere. A linha do tempo e X35, né, cara? Foi eu que nomeei, inclusive, porque eu acho esse carro da Hyundai muito bonito, né, cara? Aí me deram a oportunidade. Realmente é um carro popular, mas é um carro de respeito. Me deram a oportunidade, né? Oportunidade, então a Ele oportunidade impõe tem que ter, respeito. né, cara? Aí, Quando você usa um carro japonês, você já é melhor do que o cara que usa um carro um europeu. artigo, né? Cara. Um artigo que eu tava escrevendo. Claro. Aí, Não tem nem o que discutir quanto a isso, né? então foi o nome que eu achei simbólico, assim, né? O nome dos negócios aí, né, cara? Dos astros e tal. Tem sempre um código, sempre codificado. E eu pensei, pô, X35, cara. Ninguém botou, ninguém vai botar. Eu vou botar, mano. É sempre bom pegar símbolos universais pra colocar como nome dos seus exemplos, né? Das suas descobertas. Porque é a partir desses símbolos que você começa a controlar a humanidade. A gente bota, né, cara? Que nós é malandro, né, cara? Nós é cria. Nós é cria, cara. Malandro. Não dá pra não ser malandro no século XXI, Sérgio. Eu concordo com você. Eu acho que você tá certo. Nós é cria, quem cara. Nós aqui na firma sabe como é que é, né, cara? Você veio da Zona Leste também, Sérgio? Vida Azul da Leste de São Paulo, cara. Porra, velho. É uma honra poder conversar com um nativo. É isso aí, cara. Ouvi muito Mano Brown, né, cara? Mano Brown, tem que ter Mano Brown, né, cara, na playlist, né? Não, Racionais, cara, é de uma poesia tão sofisticada que é até impressionante saber que caiu no gosto do brasileiro, do povo brasileiro da periferia, porque realmente é um negócio que exigiria aí aquilo que defendem alguns, né? Exigiria várias leituras, mas não, o povo não leu nada na vida toda deles e conseguiram compreender as mensagens profundas que o Mano Brown escrevia, né? Provando de novo por A mais B que não precisa ler. Unironically, you're right. Exatamente, Victor. É estranho, né? Porque quando tu para pra olhar pro passado, assim, o que era produzido, mesmo pelas pessoas que teoricamente deveriam ter menos instrução, tinha um valor imensurável, como o samba, Sim. por exemplo. O próprio pagode, assim, pagode eu não sou tão fã, mas eu não posso deixar de reconhecer que tem valor musical e tu mais do que eu, que entende de fato de música, sabe disso. É muito bom. Todo gênero tradicional ele tem uma riqueza rítmica, melódica e harmônica, isso é inevitável. E mesmo esse rap do início dos anos 90, os caras vinham com as letras afiadíssimas, né? Exato, e o objetivo do rap não é ser complexo harmonicamente, nem ser complexo melodicamente. O objetivo do rap é passar uma mensagem que chegue nas pessoas de forma muito contundente. De forma simples, cara. O objetivo do rap é bater. Pra você bater, você não bate com sofisticação, você bate de forma crua, né, rapaz? Você faz um direto bem feito, você treina o mesmo Isso. direto a sua vida toda. Você não Isso, vai inventar um golpe igual nos animes, os caras inventam golpe lá nos animes de boxe, cara. É a maior bizarrice que eu já vi. Isso, legal pra caramba, cara. Exatamente, cara. E é aí que os japoneses erraram, nem sempre eles acertam, né? Isso é Bach, né, cara? Bach... Não, o Bach já é outro nível de bizarrice, né? Porque Cara, eu aí vou parar é de bizarrice imitar o anatômica. Sergião. Mas, ó, o Victor, falando em bizarrices anatômicas de Bach, que é um anime extremamente exagerado e que o objetivo dele é justamente exalar testosterona, que, por sinal, um baita mangá, viu? O mangá é bom. Se tu ler o mangá, é muito bom, assim. Ele passa bem a ideia, assim. Mas, enfim, vamos falar de comida aqui, voltar. A última comida que eu tinha pra falar aqui era sobre galinha cabidela, tá? Puta merda, pra eu mim, nunca nem comi. Cara, eu nunca comi galinha cabidela, mas pra mim essa comida, ela é top tier, somente pela ideia. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, galinha cabidela, nome forte, veio do Nordeste. É uma comida cuja galinha fica embebida no sangue da própria galinha e ela é dada pra pessoa comer. Me diz se tem comida mais assim, rústica e heavy metal que essa comida, cara. Ela vem do Nordeste, assim, da raiz do negócio. Tu pega o sangue da galinha e cozinha a carne dela no próprio sangue, cara. Eu vou criar um riff que
combine com este alimento. Muito bem, muito bom, Victor. Eu só consigo imaginar o Dave Mustaine cantando no refrão. Cabe dela, cabe. Eu acho que cabe na bunda dela toda a informação que a gente falou. Que nesse é podcast. isso, rapaz? É porque eu ainda tô hormonizado. Não tenho o que fazer. Deixa o Atenção, like aí, turminha. Tchau, tchau. Foi isso. Até a próxima aí pra vocês. Falou.